Estamos no ar com o Nutri Transforma Podcast. Esse podcast que tem a missão de te ajudar a transformar a sua vida a nível físico, mental e espiritual. Então já aproveita, já compartilha esse episódio com o maior número possível de pessoas que você puder. Além disso, a gente também tem o nosso canal no Spotify. Então se inscreve no Spotify, se inscreve aqui no canal do YouTube e vamos fazer aí todas essas mensagens, né, que são liberadas aqui através do podcast chegar ao maior número possível de pessoas. Se você ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é NutriAliceWMoura. Se inscreve porque todos os dias tem posts, tem dicas que vão gerar valor na sua vida. E o episódio de hoje vai ser um episódio muito especial, né? Hoje eu vou estar falando sobre vencendo a compulsão alimentar, lições práticas e caminhos para a cura. Em alguns episódios, né, atrás, eu já venho falando um pouco sobre, né, a compulsão alimentar, sobre esse processo que eu passei, mas em nenhum episódio eu fiz ainda específico, contando, né, toda a minha trajetória, todo o processo, tudo que eu aprendi, né, ao longo desse processo de compulsão, de tratamento de compulsão alimentar e os caminhos para a cura. Então, hoje eu vou iniciar, né? Vamos começar do começo. Eu sempre fui, né? Desde os meus 13 anos, que eu entrei nesse processo de mudança de estilo de vida. Quando eu me propus a entrar nesse processo com 13 anos, eu tomei uma decisão, e a decisão era, eu não vou voltar para onde eu estava, que era um estilo de, apesar de muito jovem, né, eu virei a chave muito rápido. Eu não vou voltar para o estilo de vida que eu estava, né, que era um estilo de vida que não tinha atividade física, por mais que no momento eu não gostasse de fazer atividade física, eu fazia o que precisava ser feito bem jovem, né, bem pré-adolescente ainda. Então, a minha decisão foi, eu não vou voltar para onde eu estava. Então, realmente, eu fui cortando o que tinha que cortar, fui cortando refrigerante, doce, fritura, porque o meu paladar era totalmente adaptado a isso. Então, pensa uma pessoa que tem uma alimentação totalmente industrializada. Sou eu. Era eu, né? Eu lembro que meu pai chegou a fechar uma conta num bar do lado da minha casa porque eu tinha gastado um valor absurdo sozinha em um único mês. Então, ele me proibiu de pegar, né? De pegar doces lá, proibiu o dono do bar de vender para mim. Então, eu tomei essa decisão, né? Então, saí cortando tudo, fui a nutricionista, né? Comecei desde os 13 anos fazendo acompanhamento com o nutricionista, treino montado especificamente pelo profissional de educação física, treino individualizado para mim. Então, desde o início, eu sempre comecei num processo um processo muito comprometido, né? Realmente de muito comprometimento. E aí eu fui muito radical. Eu posso dizer isso para vocês, que eu fui muito radical. Realmente, eu cortei tudo, né? Com 13 anos, eu cortei tudo. Bala, doce, enfim. Eu saía, eu levava as minhas marmitas, a gente ia viajar, eu levava as minhas coisas, né, minhas bolsas com as comidas, enfim. Meu pai brincava, Alice, você leva mais roupa do que comida, você leva mais comida do que roupa, né? É o contrário, minha mala era cheia de comida, né, que eu levava, assim, do que roupa. Então, desde jovem, eu sempre
aderir, né? Sempre busquei aderir a esse estilo de vida. Só que qual é a questão daí? O problema não é aderir ao estilo de vida, o problema é o radicalismo, né? E desde os meus 13 anos, eu posso dizer aí para vocês, até os meus 22 anos de idade, 21, assim que eu saí da faculdade em 2019, por aí, 22 mais ou menos, 23, uns 22, 23. Eu sempre fui muito radical com a minha alimentação. Então, assim, chegou um período na minha adolescência que eu ia em festas, que eu ia em, enfim, aniversários, confraternizações, que eu não comia. O que eu fazia? Para eu não comer o alimento, eu cheirava a comida, né? Eu cheirava a comida para aquilo me saciar e eu não ter necessidade de comer. Então, assim, quando a gente vê isso, é algo, nossa, a pessoa focada, disciplinada, né? Poxa, ela cheira a comida, ela não come e tudo mais, né? Só que a gente precisa avaliar o quanto isso não vai impactar no futuro, né? O quanto isso não vai gerar um transtorno alimentar. E aquilo, né? Toda restrição leva a uma compulsão. Então, ao longo dos meus 3 até os meus 21, 22 anos, eu restringi totalmente, né? Eu restringi totalmente. Só que com o passar do tempo, isso foi juntamente com questões relacionadas à ansiedade, né? Questões profissionais, questões pessoais, toda essa restrição que eu tive ao longo da minha pré-adolescência, da minha adolescência, início da minha fase adulta, gerou uma compulsão. Não foi somente a restrição que eu fiz, mas todo um conjunto, né? Todo um conjunto, porque a frase, toda restrição leva a uma compulsão. E aí, né, em 2019, eu me formei em 2019, e aí começou, né? Aos poucos eu comecei a observar um comer que nunca foi normal para mim, né? Realmente comendo alimentos, biscoitos, doces que eu não comia há mais de 5, 8 anos. Então aquilo eu comecei a falar assim, meu Deus, Alice, o que está acontecendo com você? E aí eu comecei a observar que, além dos alimentos que eu estava ingerindo em grandes quantidades. E para mim parecia que aquilo era um pesadelo, porque assim, Alice, você desde os 13 anos, você sempre, né, teve essa alimentação totalmente disciplinada, totalmente regrada, sabe, fazendo o que tinha que ser feito e tudo mais. O que está acontecendo com você agora? Como assim? Cadê aquela Alice que começou a construir todo esse estilo de vida com 13 anos? O que está acontecendo com essa Alice? E isso mexe com o nosso emocional, né? Ainda mais que eu estava saindo, terminei a minha formação em nutrição, e assim que eu termino minha formação em nutrição, eu caio dentro de uma compulsão alimentar. Então, olha assim, o impacto emocional que isso não teve em mim. Né? O que isso não gerou na minha vida, né? E por isso, né, por essa questão, me formei em nutrição e tudo mais, tenho esse histórico de ser totalmente disciplinada com a alimentação, fazer o que precisa ser feito. Cara, eu me vejo no meio de uma compulsão alimentar. Como assim, né? Como assim? E eu sempre fiz acompanhamento com psicólogo, né? Terapia é vida. E durante um ano, eu não contei para minha psicóloga que eu estava com compulsão alimentar. Não contei. Eu falava para ela que era excesso de... eu comi em excesso paz de amendoim, eu comi em excesso whey protein. Só que, na verdade, eu não tinha coragem de falar para ela que eu comia biscoito, comia vários tipos de doces, enfim, fazia uma mistureba danada, né? Que muitas vezes isso é difícil para quem realmente tem compulsão alimentar. Expor isso, né? Para a maioria das pessoas é difícil, porque a gente se sente envergonhado, né? Nossa, o que o outro vai achar? O que o outro vai pensar? Poxa, eu vou falar isso para fulano, logo eu que me formei em nutrição, né? Entrei no mercado de trabalho, já com a questão da compulsão alimentar, como que eu vou ajudar outras pessoas dessa forma? Então acaba que gera um transtorno na sua mente, né? Gera uma série de questionamentos e isso gera cada vez mais ansiedade. Então, eu passei, né, um ano de tratamento com a psicóloga sem falar de como era esse episódio do comer excessivo que eu falava para ela, né? Então, na verdade, depois de um ano que eu não aguentava mais o que eu estava passando,
Eu falei pra ela: "Olha, não dá mais, eu preciso te contar realmente o que que tá acontecendo". E aí eu falei pra ela, né, como eram os quadros de compulsão alimentar e tudo mais, contei tudo. E por uns 2 anos e meio, quase 3 anos, eu fui muito resistente ao tratamento psiquiátrico, né, eu não aceitava. Eu achava que: "Ah, não, somente a terapia associada com a parte de alimentação", né, eu entrando com as estratégias nutricionais e tudo mais, ia ser suficiente. Só que chegou um ponto que a psicóloga falou comigo: "Alice, você precisa buscar ajuda psiquiátrica, você precisa entrar com o auxílio do medicamento para te ajudar nesse processo". E aí eu fui começando a ficar mais maleável, sabe, em relação a isso. Comecei a aceitar mais essa possibilidade de ir ao psiquiatra, tratar de forma medicamentosa a compulsão alimentar, associado a outros fatores, né. E aí eu fui e aí, né, realmente, aí eu juntei, né, a parte medicamentosa com a parte de terapia, com a parte nutricional, esse tratamento multidisciplinar para a gente realmente conseguir tratar a compulsão alimentar na sua raiz. E aí, todo esse processo, né, até eu colocar para fora, eu lembro que as comidas, né, começaram a sumir no armário, lá de casa, e aí minha mãe questionava: "Gente, mas quem que tá comendo isso?". "Alice, mamãe não é possível, minha mãe tá comendo isso, minha mãe é diabética", né, a minha mãe falando da minha avó. "Mamãe é diabética, não é possível que ela tá comendo isso. Seu irmão, não é possível, será que Carlos Augusto tá comendo quantidade excessiva de comida? Será que ele tá levando lanche a mais? Porque tá sumindo, tá acabando rápido". E eu não conseguia colocar pra fora, né, não conseguia falar que quem estava fazendo aquilo era eu. Porque, cara, como que eu tô comendo essa quantidade toda, essa quantidade excessiva de alimento? E eu não conseguia falar isso com minha mãe. Até que chegou um momento, um ponto que eu não aguentei mais, eu fui e falei: "Mãe, eu tô com compulsão alimentar". E aí eu lembro que eu chorava, 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 chorava. E aí, como eu tirei, sabe, um peso das minhas costas, contando para minha mãe, contando para minha psicóloga, o que que realmente estava acontecendo, né. E a partir dali, tudo começou a se modificar. O processo começou a ser diferente. Então eu digo que como é importante, né, você ter um respaldo de pessoas que gera um ambiente seguro para você poder falar da sua dor. E você entendendo que quando você fala da sua dor em um ambiente seguro, aquilo ali gera cura, né, aquilo ali gera transformação, aquilo ali gera um novo começo, um novo passo no seu processo de cura da compulsão alimentar. E aí, né, é muito comum, né, em compulsão alimentar, existem, né, vários tipos de métodos compensatórios, e um método que eu utilizava muito era o excesso de atividade física, né. Então, assim, quantas vezes que depois de episódios de compulsão alimentar, muitas vezes eu passando mal, deitada na cama, não conseguindo levantar, de tão empanzinada que eu estava, eu esperava um tempo e ia treinar. E aí eu colocava uma blusa largona, porque minha barriga estava muito distendida, muito distendida. Eu colocava uma blusa larga para ninguém perceber o tamanho da minha barriga e eu ia treinar. E eu ia treinar passando mal, eu lembro assim, eu passando mal, indo treinar. Então, o exercício físico foi um método compensatório ao longo desse processo da compulsão alimentar. E assim, gente, eu chegava assim no consultório, depois de um episódio de compulsão alimentar à noite, por exemplo, e eu chegava de manhã para atender, eu falava: "Caramba". E aí quando você olha você consigo mesmo no espelho, você fala: "Caraca, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, Alice?". E aí gera aquela questão: "Cara, você nessa questão da compulsão alimentar, e agora você precisa ficar bem, né, se sentir bem depois desse episódio para você ir lá e atender uma pessoa que muitas das vezes tem essa questão, né, muitas vezes, quantas vezes que eu atendi pessoas com compulsão alimentar, em momentos que eu estava no tratamento da minha compulsão, né, e muitas das vezes eu entendi exatamente o que ela estava passando. E aí eu tinha que, né, respirar fundo: "Vamos embora, Alice, vamos embora, é propósito, é missão, vamos lá, vamos atender essa pessoa, vamos ajudar ela".
E assim, ao longo de 4 anos eu passei por isso. Ao longo de 4 anos eu passei por isso. Então, cara, a pessoa que tem compulsão alimentar, ela é forte pra caramba. Porque ela toma uma porrada, mas ela levanta e fala: eu vou continuar, eu não vou desistir. Eu não vou deixar essa compulsão me dominar. Então, assim, é uma luta. É uma luta diária, não é falta de foco, muito pelo contrário, não é falta de foco, não é falta de disciplina, não é falta de determinação, não é falta do que você não está fazendo o que tem que ser feito, não é sobre isso, né? Porque eu vivi nos dois lados, né? Ao longo de 11 anos da minha vida, eu sempre fazia o que precisava ser feito. Não existia comer ansioso, não existia comer transtornado, não existia compulsão alimentar. Então, realmente, eu sei o que é viver uma vida total, um estilo de vida totalmente disciplinado. E eu também sei o que é viver uma vida com compulsão alimentar. Então, eu sei viver, eu sei discernir, né, que a pessoa com compulsão alimentar não é falta de disciplina, não é falta de foco, não é falta de determinação. Muito pelo contrário. Existe não só uma questão psicológica, física, né? Muitas das vezes falta de acreditar em si mesmo, que é possível, né? Sair desse quadro. Então, assim, meu amigo vai muito além de falta de determinação, falta de foco, falta de fé. Fé que eu digo, né? Você não acredita que você vai sair dessa, né? Não estou falando de fé espiritual, tá? Então, assim, é algo que a gente precisa ter muito cuidado ao lidar. É algo que a gente precisa ter muito cuidado ao lidar, ao olhar para uma pessoa com compulsão alimentar. Então, eu te digo que eu vivi os dois extremos. O extremo do faça o que precisa ser feito, ao longo de mais de 10 anos da minha vida. E por 4 anos eu vivi a compulsão alimentar. Então, assim, são é aquilo, ninguém tem o direito de julgar, né? Ninguém tem o direito de julgar. Mas só quem vive sabe o que é. Só quem vive sabe o que é. E eu vou falar um pouquinho dos principais aprendizados que eu tive ao longo desse processo, né, de compulsão alimentar. Foram muitos, né? Mas eu vou colocar aqui alguns para vocês. O primeiro deles, eu escrevi aqui, né, que o deserto ele estava me treinando para o meu destino. Desde que eu entrei no processo de compulsão alimentar, eu vi um propósito naquilo. Eu via um propósito naquilo. E o propósito era curar outras pessoas com compulsão alimentar. Quando a gente passa por algo na nossa vida, cara, a gente precisa tirar um aprendizado. E o aprendizado precisa ser para ajudar outras pessoas que passam por aquilo também se curarem. Então, em cada episódio que eu tinha, em cada dificuldade que eu passava no processo de compulsão alimentar, eu falava, isso não é à toa, isso tem um propósito, isso tem um propósito, e o propósito é curar vidas, é ajudar pessoas. E eu já me visualizava, né, liberta da compulsão alimentar, eu já me visualizava ajudando outras pessoas, cuidando de outras pessoas que passam por esse transtorno alimentar. Então, se você passa pela compulsão alimentar ou por algum outro distúrbio alimentar, cara, tem um propósito dentro disso daí que você está passando. Tem um propósito. Não aceita como se fosse, deixa eu aceitar isso daqui mesmo. Não. Aceita para você tratar, para você se curar e para você curar outras pessoas. Então, eu entendi que o deserto da compulsão alimentar estava me treinando, estava me forjando para eu viver o meu destino, para eu viver o meu propósito, que é realmente curar pessoas que passam pela compulsão alimentar. Então, meu amigo, nada é por acaso, não existem coincidências. E aí foi muito incrível, né? Que ao longo desse processo, uma grande amiga minha, nutricionista também, Kaline, minha irmã em Cristo, ela tinha me falado, né, Alice, eu tenho compulsão alimentar, só que para mim ainda era muito difícil falar, ninguém sabia. Ninguém sabia, além da minha psicóloga e da minha mãe. Então, para mim era muito difícil falar. E aí, depois de uma aula de pós-graduação sobre transtornos alimentares, eu falei assim, cara, eu preciso pegar essa minha dor e ajudar as pessoas. Eu mandei mensagem para ela. Vamos fazer alguma coisa para compulsão alimentar? Vamos ajudar pessoas que passam por compulsão alimentar? A gente precisa fazer algo, vamos gerar algo.
E aí surgiu o Damas Finamente. Então, no meio daquele deserto, no meio daquela turbulência, nasceu um projeto para curar pessoas com compulsão alimentar. Então, era Damas Finamente, da compulsão ao equilíbrio alimentar. E aí a gente fazia mentorias ao vivo no Instagram com mulheres que tinham algum tipo de distúrbio alimentar, compulsão, ou mulheres que tinham dificuldade de relacionamento com o seu corpo, com a sua autoimagem. Enfim, a gente pegou a nossa dor e gerou remédio para outras pessoas curarem as suas dores. E nesse processo, a Kaline ainda não sabia, né, que eu tinha compulsão alimentar, até que chegou um momento que eu contei para ela. E como é bom a gente contar as coisas para as pessoas certas, pessoas que realmente têm o remédio, sabe? Aquela pessoa que você tem isso, olha aqui, eu tenho remédio. Eu tenho remédio para você, para eu te ajudar a se curar desse transtorno, dessa compulsão. E como foi libertador, né? Contar para ela, e como Damas Finamente me ajudou nesse processo, né? É aquilo, enquanto eu vou me curando, eu vou ajudando outras pessoas a se curarem também. Então, observa que como é importante, no meio da sua turbulência, no meio do seu deserto, você criar algo a partir da sua dor para ajudar outras pessoas a se curarem também. Porque enquanto você cura outros, você está gerando cura na sua própria vida. Você está gerando cura no seu transtorno alimentar, na sua compulsão alimentar, na sua anorexia, na sua vigorexia, em qual tipo de transtorno for, ou em qualquer tipo de dor que você passe pela sua vida. E aí chegou um ponto que eu comecei a agradecer a compulsão alimentar. Por que comecei a agradecer? Porque eu enxergava um propósito ali. Então eu falava, te agradeço, compulsão alimentar, porque existe um propósito aqui. Existe um propósito. Eu tenho uma fase de treinamento para libertar outras pessoas. E como isso é bom, gente. Como é bom a gente estar no meio do deserto e a gente não vê o deserto como um castigo, mas a gente vê o deserto como um treinamento para o próximo nível. Então eu comecei a agradecer a compulsão alimentar. Eu comecei a agradecer porque eu falava assim, agora eu tenho experiência prática. Agora eu tenho experiência prática, agora realmente eu entendo o que são episódios de compulsão alimentar, o que passa, né? Qual é a mentalidade de uma pessoa que tem um transtorno de compulsão alimentar, quais são as dores dessas pessoas, o que precisa ser feito para gerar cura. Então, eu entendi na prática como eu ia poder ajudar outras pessoas. Então, assim, eu digo que foram 4 anos de deserto, mas foram 4 anos de um deserto que gerou uma liberdade tremenda para o meu destino. Então, assim, agradeça o deserto que você está passando hoje. E eu agradeci a compulsão alimentar, que era o meu deserto. E hoje, a partir desse treinamento, eu posso dizer que obrigada, porque hoje eu sento em frente a uma paciente que tem compulsão alimentar e como é bom ajudar essa mulher, como é bom entender na prática o que essa mulher, o que esse homem está passando, como é bom. E se eu não tivesse passado por esse processo, eu não ia entender. Ia ficar muito na teoria, sabe? Muito na superfície. Mas a gente consegue chegar, a gente só consegue atingir as profundezas quando a gente vive o processo. Somente assim. Porque senão fica tudo muito teórico e pouco aplicável. E aí uma parte assim que foi a chave do meu processo foi que a compulsão alimentar ela me fez me aproximar mais de Deus. Ela gerou mais intimidade, cada vez mais intimidade entre eu e Deus. Como a compulsão alimentar me ajudou a desenvolver, a dar mais atenção, a cuidar mais da minha parte espiritual. Realmente gerar um relacionamento, né? De filha para pai, do pai que cuida da filha quando ela está no meio do deserto, que mostra uma visão para a filha quando ela está no meio do deserto, que pega na mão da filha quando ela cai e acha que não tem como mais levantar. Ele vem, ele te pega pelo braço e fala, isso daqui não é o fim, isso daqui é o começo de algo muito maior que tem para sua vida. Então, como foi bom a compulsão alimentar para eu me reconectar cada vez mais com o meu Pai Celestial. Como isso foi bom, como foi agradável para o meu espírito. Todo esse deserto, né?
que eu passei. E a gente vai falar mais sobre a parte espiritual aqui, mas eu te digo que a parte espiritual foi a virada de chave da compulsão alimentar na minha vida. Então guarda isso que eu falei, que mais abaixo vocês vão entender melhor sobre isso. Além disso, né, a compulsão alimentar, ela me tornou mais humana. Ela me fez entender que nós não somos máquinas que sempre fazemos o que precisa ser feito. Não tem quando vem algo e te amassa, assim, quando você tinha uma ideia de que não, eu sempre faço tudo que tem que ser feito, né? Porque eu passei ao longo os 10 anos fazendo, você tinha que fazer isso, você faz, tem que se alimentar, tem que comer essa quantidade, é isso, é isso. Então, assim, a compulsão alimentar, ela veio para me quebrar. Ela veio para me mostrar que nós não somos máquinas, que nós não vamos fazer sempre, eu estou falando sempre, o que precisa ser feito. Que vão existir falhas, que vão existir dificuldades, que vão existir momentos que você não vai ter controle para fazer o que precisa ser feito. E tá tudo bem. E apesar disso, eu decido continuar. E apesar disso, eu decido ser mais ser humano. Apesar disso, eu decido abraçar as minhas dores, abraçar as minhas dificuldades para gerar cura na minha vida, para gerar libertação. E como isso é bom. Como a compulsão alimentar me fez ter um olhar com mais compaixão para as dores das pessoas que sentam à minha frente, de pessoas que chegam para mim e falam: Alice, realmente eu não consigo seguir um planejamento alimentar. Realmente eu não consigo fazer isso por causa disso, disso, disso. Do que simplesmente o profissional chegar para a pessoa e falar: você não consegue, sabe por quê? Porque é falta de foco, é falta de disciplina, você não tem comprometimento, que não sei o quê, porque isso, porque aquilo. E só aponta o dedo. Só aponta o dedo. Mas quando a gente é aquilo, quando a gente aponta um dedo, tem 3 apontados pra gente. Então, a compulsão alimentar, ela me fez ter um olhar de mais compaixão, com mais compaixão para as pessoas. E como isso é bom, gente. Como é bom a gente parar de ficar querendo, como que eu posso dizer, doutrinar, querendo colocar regras na vida das pessoas, sendo que você não conhece a vida do outro. E a gente é muito fácil, né? A gente é muito, muito bom em apontar o dedo, em falar onde que o outro está errando. Você está errando nisso, você não pode comer nisso. Então, vai comer isso, você vai ficar obeso, você vai ficar gordo, você vai ficar isso, você vai ficar aquilo. Mas como a gente é falho em ajudar as pessoas a encontrarem soluções, em ajudar pessoas a tornarem o que é uma dificuldade para elas, tornar uma facilidade. Como a gente é falho em falar com amor com as pessoas, quando elas pedem a nossa opinião, o que ela pode fazer para mudar o rumo da vida dela, mudar o rumo do estilo de vida dela. Então, como a gente precisa focar mais no que a gente precisa melhorar nas nossas falhas, para a gente poder chegar com amor e falar com o outro. Olha, esse caminho que você está fazendo não é legal. O que você acha de fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma? Faz sentido para você nesse momento? Porque somente a pessoa vai saber se faz sentido para ela ou não. Não adianta você querer impor algo na vida da pessoa. Não é você que está vivendo a vida do outro. Não sou eu que estou vivendo. Somente ela sabe as limitações dela. Somente eu sei as minhas limitações. Então, assim, a gente conseguir realmente distinguir. Faz sentido para mim isso agora? Talvez não faça, talvez faça. Mas não é chegar impondo. Não é chegar impondo. Então, a compulsão alimentar me ajudou a ter mais compaixão com as dificuldades das outras pessoas em relação à alimentação, em relação a aderir a um estilo de vida saudável. Que mais, né? Que mais que a compulsão me ensinou? A compulsão alimentar, ela também me ensinou a acreditar em mim quando eu estava no fundo do poço, né? Porque é muito engraçado, né, gente? Quando a gente chega em um determinado nível, que realmente é o fundo do poço, e a gente fala: caraca, como eu vou sair daqui? A gente só tem 2 opções: ou continua ali, ou puxa a corda e vai para cima. Então, assim, o meu lugar não é no fundo do poço. O seu lugar não é do fundo do poço. Então, a compulsão alimentar me mostrou que, quando eu estava no fundo do poço, eu acreditava em mim. Eu acreditava que aquilo ali não era para mim. Eu acreditava que aquilo ali era uma passagem. Era um treinamento. E que logo, logo eu já ia subir
para ajudar outras pessoas, para ir lá no fundo, lá no poço das pessoas, jogar corda e tirar aquela pessoa do fundo do poço. Então eu entendi que aquilo era um lugar de passagem, o fundo do poço era um lugar de passagem, não um lugar de permanência. Em cada quadro de compulsão que existia, eu sempre pensava, menos um, menos um, menos um. Tô mais próxima da cura, tô mais próxima da cura. Menos um, menos um, menos um, menos um. Então, tudo depende da forma como você reage. Porque é muito mais fácil quando você tá em um episódio de compulsão alimentar, depois você falar assim, cara, realmente, já tô quanto tempo nisso, não tem mais jeito pra mim não. Já era. Isso daqui pra mim esquece, vou morrer com compulsão alimentar. Quanto tempo que eu tô nisso? Não. Não aceita isso não, não aceita essa mentira que tá plantada aí na sua mente não, não aceita isso não. É menos um, decreta na sua vida menos um, menos um, menos um. Tô mais próxima da minha cura, tô mais próxima de sair disso. Então a compulsão alimentar, ela me ensinou, me mostrou o quanto eu acreditei na minha capacidade de sair do fundo do poço. Isso é tão importante, mas vocês vão entender que não é sobre a capacidade do nosso braço, mas é sobre a capacidade que Deus nos dá. E aí entra o quanto a espiritualidade me ajudou nesse processo. Tem mais. Além disso, a gente tem a mania, né? Uma mania muito ruim de ficar pensando no ai, se eu falar isso, né? Como eu disse lá no começo, nossa, eu vou falar, né, da questão da compulsão alimentar, mas o que as pessoas vão falar, né? O que as pessoas vão pensar? Porque eu me formei, né, recente, isso em 2019, né, eu pensando, porque eu formei recente, né, vou entrar no mercado de trabalho. Cara, como que os pacientes, o que os pacientes vão achar? O que os profissionais vão achar e tal? E, cara, sabe o que eu aprendi? Que a mensagem que eu carrego é muito mais edificante. É muito mais edificante do que o julgamento alheio. Abre a boca e fala, se posiciona. Então, assim, eu comecei a falar da questão da compulsão alimentar com pacientes quando eu ainda estava em tratamento. Quando eu ainda estava em tratamento. E aí uma paciente falou assim comigo, Alice, cara, como é maravilhoso você compartilhar isso. Como é maravilhoso você compartilhar isso. Porque se eu tivesse que buscar uma profissional, e como é bom saber disso, porque ela também tinha compulsão alimentar, ela falou assim, porque se eu tivesse que escolher entre uma profissional que já passou pelo processo de compulsão alimentar e por uma profissional que nunca viveu isso na prática, cara, eu iria na profissional que já passou pela compulsão alimentar, porque ela vai entender o que eu estou falando. E eu falei assim, caramba, é mesmo? É mesmo, gente. A gente tem que se posicionar. Quando a gente tem uma mensagem que a gente realmente vê valor nela, que realmente vai vir para agregar valor, para edificar. Cara, pensa no quanto a sua mensagem vai edificar a vida das pessoas. Esquece o julgamento, o que fulano vai achar, o que ciclano vai achar. Então, isso foi tão libertador quando eu foquei na minha mensagem, no quanto a minha mensagem ia impactar vidas. Eu esqueci do que Maria ia dizer, o que João ia dizer, o que Luana ia dizer. Eu esqueci, eu deixei isso para lá. Isso se tornou tão insignificativo, que eu só pensei, que fale. Eu só quero me posicionar. Eu só quero abrir minha boca e falar da minha mensagem. Eu só quero edificar vidas. Então, assim, o que não for para edificar vidas, que não fique nem perto de mim. Deixa que falem, que pensem. Então, isso foi libertador. Então, antes de eu finalizar o meu tratamento de compulsão alimentar, eu já falava sobre isso, eu já falava para os pacientes, eu já contava os meus relatos e como isso foi bom. Como isso foi bom, como isso gerou valor para a minha vida e para a vida dos pacientes. Então, assim, abra sua boca e fala, se posiciona, a sua mensagem, o que arde no seu coração, o que edifica a vida de outras pessoas, sempre precisa vir para jogar por terra, para quebrar por terra, né? Para quebrar qualquer julgamento que venha te impedir de levar a sua mensagem, de fazer a sua mensagem se expandir. Além disso, né, a compulsão alimentar ela também me ensinou que ela não é minha. Ela chegou até mim. A gente tem mania de tomar posse de coisas que a gente não quer. E a gente deixa de tomar posse
de coisas que a gente deseja, que realmente é pra gente. Então, muitas das vezes, a minha compulsão alimentar. Isso daí não é meu, não. Isso daí não é meu, não. Para de ficar tomando posse do que você não quer. Então, eu parei de falar a minha compulsão alimentar. Não. A compulsão alimentar, ela não é minha, eu não quero ela pra mim. Ela tá aqui, ela chegou até mim, ela não é minha, não. Então, eu comecei a modificar a forma como eu me relacionava com a questão compulsão alimentar. A forma que eu falava. Então, a compulsão alimentar, não a minha compulsão alimentar. Então, eu parei de tomar posse do que eu não queria. Não, ela não é minha. Ela está aqui nesse momento, mas ela não é minha, não. Então, eu parei de ficar pegando aquilo como um bichinho de estimação para eu cuidar, sabe? Não é nenhum bicho de estimação para eu cuidar. Cara, é um momento, acabou, passou. Então, há compulsão alimentar. Então, é tomar posse do que você quer e não do que você não quer. Então, isso daí virou uma chave tremenda na minha vida também. Outra coisa que foi incrível, que surgiu a partir da compulsão alimentar, foi o método MCE. Então, a partir de todo esse processo de compulsão alimentar, eu estava insatisfeita com a questão do atendimento. Eu falava, não é isso ainda, está faltando algo. Antes de eu me formar, eu já trabalhava, né, com a parte de comportamento alimentar, a parte de inteligência emocional, né, já estudei muito sobre isso, já apliquei muito na minha vida isso. Então, eu sempre trabalhei corpo e mente nos meus atendimentos. Só que faltava algo ainda. Além do corpo e mente que eu trabalhava nos meus atendimentos, faltava algo e que era o mais importante, que era a parte espiritual. E aí eu te falo, a parte espiritual que foi a solução para compulsão alimentar. Como é importante, gente, como é importante. É o que eu digo, nós somos espíritos que temos uma alma e que habita em um corpo. Então, como é importante a gente cuidar, dar foco no que é maior, que é o espírito. Porque eu sou um ser espiritual, você é um ser espiritual. Se a sua parte espiritual está devastada, vai devastar as suas emoções, que vai refletir no seu corpo. Então, a partir dessa tomada de consciência, eu desenvolvi o método MCE, Mente, Corpo e Espírito, através da minha dor. Então, o método MCE é algo que eu vivi na prática, e a partir da minha prática, eu transformei em um método para realmente ajudar pessoas, não só pessoas que têm compulsão alimentar, algum tipo de distúrbio alimentar, mas ajudar pessoas que querem mais para a sua vida, querem mais para o seu estilo de vida, que não se contentam com uma saúde mais ou menos, que não querem mais uma vida cheia de dores, cheia de queixas, cheia de sintomas, sinais físicos que não são para elas, que elas não nasceram com aquilo, elas se acostumaram a viver com o que é ruim. Essa é a verdade. Então, assim, o método MCE surgiu a partir da dor da minha compulsão alimentar. Então, eu comecei a colocar em prática coisas voltada para a parte física, voltada para a parte mental e voltada para a parte espiritual. E, a partir disso, eu fiz um compilado de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu estudei, de tudo que eu vivi na prática. E, a partir disso, surgiu o método MCE. Então, o método MCE é o meu xodó, porque ele surgiu no meio do meu deserto. É isso, tá vendo? Existe propósito no deserto. O deserto é um treinamento para o seu destino. E o que o deserto da compulsão alimentar gerou para mim? Gerou um método para ajudar pessoas a se libertarem, não só de compulsão alimentar, mas realmente se libertarem de uma vida que impedem ela de viverem aí o seu máximo potencial, seja devido a
um corpo sem energia, um corpo doente, seja através de emoções totalmente desequilibradas, seja através de uma pessoa que não tem visão do que é uma vida espiritual saudável. Então, é sempre juntando mente, corpo e espírito. Essa é a missão que surgiu para mim no meio do deserto da compulsão alimentar. E como, né, gente, como é importante todo esse respaldo de profissionais para te ajudarem, né? Então, como eu disse, eu fiz acompanhamento psicológico, eu fiz acompanhamento com psiquiatra, né? A parte nutricional eu tratei. Então, assim, é todo um conjunto que precisa ser avaliado para realmente a gente ter eficiência no tratamento, realmente ter um resultado desejado, um resultado esperado. E aí eu digo que como é importante, né, a gente se conectar com pessoas que têm uma visão além do físico, além do emocional, mas tem uma visão espiritual também. Então, hoje eu tenho uma pessoa, né, a Isa, ela vai assistir esse podcast. Então, a Isa, ela me ajuda a tratar, além da parte emocional, tratar a parte espiritual. Porque como é importante a gente tratar o nosso espírito, como é importante a gente ter saúde espiritual, porque isso é a base de tudo. Não adianta você comer comida boa, não adianta você ter pensamentos positivos, vamos dizer aí, buscar vibrar, né, na positividade, sendo que seu espírito está devastado. E com o espírito devastado, não existe emoção equilibrada e não existe corpo saudável. Então, cuide da sua saúde espiritual, se conecte com algo maior, se conecte com a palavra. E eu entendi que eu precisava ser cheia da palavra de Deus. Porque, gente, muitas das vezes é questão física, é questão emocional, mas muitas das vezes é espiritual. E é através de um espírito fraco, é através de um espírito doente que o inimigo, que o diabo, ele entra e ataca a nossa mente. Ele entra e ataca os nossos pensamentos. E você começa a viver batalhas na sua mente que você não entende. Só que como você consegue guerrear o inimigo? Você consegue guerrear o inimigo com uma arma e que é infalível, que é a palavra de Deus. Então, quando eu me tornei uma pessoa que buscava entender, estudar, absorver, meditar cada vez mais na palavra, eu tinha armas, eu tinha ferramentas para ganhar essa batalha da mente, para lutar contra esses pensamentos, né, que o inimigo ele coloca na nossa mente. É o campo de batalha da mente, é o campo de batalha da mente. Então não adianta você tá numa guerra se você não tem o armamento necessário. Você está desprotegido. Então você precisa se revestir da palavra de Deus. Você precisa estar cheio, para quando aquilo vier, você ter a certeza de que maior é o que habita em você. E que ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Tudo. E que não há seta do inimigo, não há nada que possa entrar na sua mente, que possa guerrear com você quando você tem uma palavra. E essa palavra te salva, essa palavra restaura, essa palavra ela confronta qualquer seta do maligno que é jogada na sua mente, qualquer pensamento do maligno que é implantado na sua mente sem você saber. É isso. Como a parte espiritual é importante. E uma coisa linda, né? Uma coisa linda que eu vivi, eu até falei isso em um podcast aqui anterior, foi do meu, vamos dizer aí, que foi o final, né? O final do processo com a cura espiritual, né? Pela fé. Pela fé eu fui curada. E aí, no podcast passado, retrasado, eu contei, né? O relato que eu parei, né? Suspendi com o medicamento psiquiátrico no quadro de compulsão alimentar, porque eu fui curada
Jesus me curou, a palavra me curou. E nesse episódio que eu dei esse relato, eu falei de um livro. Eu trouxe para vocês verem. Foi exatamente esse livro aqui, que assim que eu recebi a palavra de cura, eu pedi um direcionamento ao Senhor e falei assim: Espírito Santo, fala comigo. E aí, quando eu peguei esse livro, eu abri esse livro. Gente, olha aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas assim, eu marquei tudo. E aqui eu escrevi: não existem coincidências nos planos de Deus. Deus é o meu maior remédio. Eu sou liberta. Então tá aqui. Eu tomei posse da palavra de cura que eu recebi na minha vida. Então, gente, é tomar posse do que a gente quer e não a minha ansiedade, não. Eu só tomo posse da minha cura. Não tomo posse de compulsão alimentar, não tomo posse de ansiedade. A minha cura que foi liberada através de Jesus Cristo na minha vida. Então, assim, como é lindo, como é lindo, como é lindo, como é lindo. Ler isso, né? Ler isso. Tudo aquilo que precisamos é pedir a Deus as coisas que desejamos e crer que já as recebemos, né? Tem uma aqui que andamos por fé e não por vista. Então, cada vez que eu lia essas palavras, cada vez que eu lia, cada coisa que eu marquei aqui, mais certeza eu tinha. Eu sou o Senhor. Ó, eu marquei isso daqui, ó. Eu sou o Senhor que te sara. Você é sarada. Você é sarada. Então, eu tomei posse. Eu abri esse livro, eu tomei posse de toda a confirmação que eu recebi através desse livro. E é lindo a gente ser curada pela fé. É lindo a gente ser curada pela fé. Eu não estou dizendo, né, gente? Porque tem muitas pessoas, mas você não está falando, né, da importância do tratamento medicamentoso, né, do acompanhamento com a psicóloga, com a nutricionista. Claro, é super importante. É super importante, lógico. Mas existe algo maior. Existe algo maior, que foi a cura que Jesus Cristo liberou sobre a sua vida, sobre a vida de todo mundo, quando ele morreu na cruz por mim, quando ele morreu na cruz por você. Então, gente, é não deixar a incredulidade, a sua própria incredulidade, a incredulidade de pessoas que estão ao seu redor, te impedir de receber a promessa de cura. Te impedir de receber a promessa de cura. Porque a única coisa que te impede de receber a cura é a sua falta de fé. Porque pela fé, isso está na Bíblia, isso é bíblico. Pela fé, você é sarado. Pela fé, você é sarada, você é curada. Então, a fé é o único empecilho que te impede de receber a cura que Deus já liberou na sua vida. Então, quando eu tomei posse disso, quando eu tomei consciência disso, eu falei assim, meu Deus, eu tomo posse disso. Isso é meu. Isso é meu. Então, eu digo que muitas pessoas vão tentar questionar. Mas como assim? Né? Você está desestimulando o uso de medicamentos, você está desestimulando, e não estou desestimulando nada. Eu simplesmente estou falando um relato pessoal que eu vivi, um relato de fé que eu vivi. E eu não nego isso, não nego jamais, seja para quem for, para o presidente da República, para o melhor profissional de não sei o quê. Eu não nego a minha cura através da palavra de Deus. Não nego, porque é real. É real. E muitas pessoas impedem, elas mesmas se limitam de ser curadas, porque elas ficam pensando, isso não vai acontecer comigo, não. Mas o que fulano vai achar disso? O que ciclano vai achar disso? Será que vai achar que eu tô doida? Será que vai achar isso? Meu amigo, a sabedoria humana é loucura aos olhos de Deus. Então, não inverta o que é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria vem dos céus, vem da palavra de Deus, não vem do homem. Não vem do homem. Cuidado para você não estar tomando posse de uma sabedoria que é distorcida. Cuidado. Então, como é libertador, gente, como eu me sinto em paz de chegar aqui,
e falar para vocês, passar assim por todo esse processo, porque só quem passa pela compulsão alimentar, só quem vive esse processo sabe o quão árduo é, o quão difícil é. Então, como eu agradeço a Deus por todas as etapas, por todas as pessoas que me ajudaram, por todas as situações que Ele me colocou para gerar cura, e como é lindo e chegar no final e falar assim: Jesus me curou. Eu tô curada, eu tô liberta e eu tô aqui, pronta para ajudar outras pessoas a se curarem, a se libertarem para a honra e para a glória dele. Porque não é sobre a Alice, é sobre o que ele colocou no meu coração. É sobre o que ele colocou no meu coração para eu ajudar outras pessoas. Então, assim, como é libertador, depois de 4 anos, eu poder chegar aqui e dar esse testemunho para vocês. E falar o quanto Deus fez, faz e fará na vida daqueles que abrem o coração para ele entrar, que abrem o coração para ele gerar cura, para ele curar, né, traumas, feridas, curar tudo, gente, te curar a nível sistêmico, a nível espiritual, a nível emocional, a nível físico, seja em qual nível você estiver precisando de cura, Deus te cura. Deus é aquele que sara. Deus é aquele que sara. Não aceite nada menos do que isso. E como é bom a gente passar por experiências assim, porque isso expande a nossa fé. Isso aumenta a nossa fé. E, gente, se permita passar. Se permita viver. Se permita acreditar que Deus é um Deus de milagres. Não se limite a diagnósticos que você recebeu e que você acredita que é o fim para você. Ah, meu amigo, o que é o fim para você é o começo para Deus. O que é o fim para você é o começo para Deus. Deus, ele trabalha nas impossibilidades. Deus, ele trabalha nas impossibilidades. O possível o homem faz, o impossível é com Deus. Então, assim, quantas pessoas, né, que recebem determinados tipos de diagnósticos? Você tem compulsão alimentar. Eu tenho compulsão alimentar. Meu Deus, a minha compulsão alimentar. Mas a minha compulsão alimentar. E carrega isso para uma vida inteira. E carrega isso para uma vida inteira. Não aceite, não aceite. Você tem um Deus que cura, que sara, que restaura, que faz nova todas as coisas. Então se permita ser reconstruída por esse Deus. Se permita viver essa nova experiência com a palavra. E eu sei que no mundo, né? No mundo terei aflições, mas eu venci o mundo. A partir do momento que você se posiciona com a palavra de Deus, muitas setas do diabo vão vir na sua mente, muitas pessoas vão se levantar contra você. Mas, meu amigo, foca naquele que já venceu o mundo. Você é mais que vencedor. Eu sou mais que vencedora. Se posicione diante da sua doença. Se posicione diante de pessoas incrédulas. Se posiciona na sua vida. Abra sua boca e fala. Abra sua boca e fala essa mensagem que vai restaurar, que vai curar vidas, que vai gerar valor, não só na sua geração, mas em outras gerações que estão por vir. Então, a Alice, ela não foi feita para ficar calada. Ela não foi feita para silenciar uma mensagem, um propósito que Deus colocou no coração dela. Então, a Alice só fala o seguinte: eis-me aqui, Senhor. Faça conforme a sua vontade, coloque as palavras em sua boca e que eu flua para a honra e para a glória do seu nome. Então, se eu estou aqui, se eu estou dando esse relato, é para a glória e para a honra de Deus, porque foi Ele que fez tudo. Ele fez, Ele faz e Ele fará. E eu quero ler aqui uma mensagem da minha mãe que ela deixou para mim quando
Em um desses episódios, né, de compulsão alimentar, essa batalha que eu estava vivendo, eu salvei aqui para ler para vocês e como é importante, como é importante a gente ter apoio, né, de pessoas que são cheias da palavra e como a minha mãe ela me abençoou, né, o quanto a minha mãe ela orou, o quanto a minha mãe decretou cura sobre a minha vida. Então isso daqui tem mais de um ano essa mensagem, mas assim essa mensagem foi muito importante para mim. Eu falei, eu vou salvar essa mensagem e um dia eu vou poder ler ela para o maior número possível de pessoas entenderem, né? O quanto Deus cura, o quanto Deus faz e o quanto é importante a gente estar ao lado de pessoas que são cheias da palavra. Então, deixa eu achar aqui. Ó. Filha, com a sabedoria de Deus, o conhecimento que você tem, sua força de vontade, porque quando você determina algo para sua vida, você passa o necessário, é sua característica. Essa compulsão alimentar é uma batalha que você trava com sua mente. Sei que é maior que ela. É preciso ser mais vigilante e esperta que ela. É não dar moleza para ela. Nossas batalhas pessoais só nos fortalece quando as colocamos aos pés do Senhor e temos coragem e determinação de passar pelo desconforto, de fazer o que tem que ser feito. Você sempre será maior que tudo isso. Só precisa manejar com sabedoria. O tempo é agora, hoje. Comece essa semana fazendo o que você já sabe que precisa ser feito, porque no mundo espiritual, Deus já decretou a sua vitória. E a todo tempo ele vai te sinalizando isso. Seja mais esperta que o diabo e decrete para você mesma e tome posse do que Deus já preparou para você. Gente, como isso é lindo, como isso é edificante, como isso expande a nossa fé. E essa é a mensagem final que eu quero deixar aqui para vocês. Se apegue à palavra, cuide do seu espírito. Não acredita que compulsão alimentar você vai tratar só com medicamento, não. Não acredita nisso, não. O medicamento é uma das alternativas que nós temos para o tratamento da compulsão alimentar. Não acredita que vai ser só um plano alimentar, uma estratégia nutricional que vai curar a sua compulsão alimentar. Não. Não acredita que vai ser só uma conversa que vai curar as suas emoções para você se libertar da compulsão alimentar. Não. Não é somente o psicólogo, não é somente o psiquiatra, não é somente o nutricionista que vai gerar cura na sua vida. Mas além disso, que realmente, né, são recursos de Deus para nos ajudarem, né, para cuidarem da nossa vida. Além disso, além dos recursos que Deus disponibiliza aqui na terra para gente, se apegue na palavra. Se apegue no médico dos médicos, se apegue no nutricionista do nutricionista, se apegue no psicólogo dos psicólogos, que é Deus. Ele é o maior de todos. Ele te sara de enfermidades espirituais, enfermidades mentais, enfermidades físicas. Ele te sara de forma completa, de forma sistêmica. Então, toma posse dessa palavra. E se hoje você está no deserto, entenda que seja o seu deserto uma compulsão alimentar, uma depressão, uma ansiedade, um distúrbio alimentar, seja que tipo de deserto que você está passando, entenda que esse deserto está te treinando para o seu destino. E nesse deserto, gere algo, assim como eu gerei o método MCE, gere algo para você ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Porque enquanto você vai curando outras pessoas, você vai curando a si mesma. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Compartilhem esse podcast com o maior número possível de pessoas. Coloque no grupo do WhatsApp, com seus familiares, com seus amigos, para aquela pessoa que você sabe que está passando por uma compulsão alimentar ou por um deserto e que você acredita que essa mensagem vai gerar algo novo na vida dessa pessoa, vai gerar um olhar de esperança para o futuro. Então, compartilhe
E muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu compartilhamento. Se inscreva no canal para fazer essa mensagem aí para o YouTube, né? Entregar para o maior número possível de pessoas. E nos vemos quarta-feira, às 18 horas, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.